som estridente dos pneus, arrastando no asfalto quente, cortava o ar abafado de um sábado à tarde na fictícia cidade de Solmare, no interior do estado. Em seguida, o uivo seco e cortante de uma sirene policial atravessou o céu como uma lâmina. Um sedã Horizon azul, trafegando tranquilamente dentro do limite de velocidade, foi abruptamente forçado a parar no acostamento. A porta da viatura policial se abriu com violência. 2 agentes saltaram de dentro. Um deles, sargento Roy Dalmon, branco, por volta dos 45 anos, carregava um rosto rubro e os olhos inflados de raiva contida. Sua mão já repousava sobre a coronha da arma presa à cintura. Ao seu lado, o policial mais jovem, oficial Kenji Tao, de origem asiática e visivelmente inseguro, caminhava com passos lentos, tentando acompanhar o parceiro sem compreender o motivo da abordagem. "Saia do carro agora! Mãos para cima, onde a gente possa ver", berrou Dalmon, com uma voz carregada de rancor e autoridade exagerada, como se estivesse lidando com um criminoso perigoso à beira da fuga. A porta do carro se abriu lentamente, rangendo. De lá saiu uma mulher negra, por volta dos 30 anos, usando uma calça jeans comum e uma camiseta branca, limpa como a manhã. Com uma calma impressionante, ela levantou as mãos acima da cabeça, exatamente como foi ordenado. Sem esboçar medo, perguntou com serenidade: "Está tudo bem, senhor agente? Eu fiz algo errado?" Mas ela não recebeu uma resposta civilizada. "Cale a boca! Não fale comigo!" gritou Dalmon, o tom repleto de desprezo, arrogância e uma sede por poder. Ele se aproximou, analisando a mulher dos pés à cabeça. E então, sem aviso, sem qualquer sinal de ameaça ou resistência, com os braços da mulher ainda erguidos e o corpo imóvel, ele sacou abruptamente sua pistola. Um modelo Stark PX-9. Um som seco e brutal rasgou o silêncio do bairro. Ela caiu de joelhos. Um grito sufocado de agonia ficou preso em sua garganta enquanto o sangue começava a escorrer rápido e espesso, manchando o branco impecável da camiseta. A poça rubra se alastrava pelo concreto quente como uma ferida aberta sobre o silêncio da calçada. O jovem policial Kenji Tao permaneceu paralisado. Seu rosto, antes tenso, agora estava pálido como giz. Ele mal conseguia respirar. Aquilo não estava certo. Nada daquilo fazia sentido. Ele acabara de ver seu parceiro atirar, sem motivo. Sargento Dalmon olhava fixamente para a arma em sua mão. O cano ainda soltava fumaça. Lentamente, ele abaixou os olhos e encarou o corpo caído no chão. A mulher agora jazia ali, mergulhada em uma poça de sangue crescente, silenciosa, imóvel. O que ele havia feito? A fúria cega que o dominara era agora substituída por algo que ele mal sabia nomear, talvez pavor ou culpa. Um erro brutal, irreversível. Tudo em um piscar de olhos. Mas será que ele tinha noção de quem era aquela mulher? A justiça se calaria mais uma vez? O sistema viraria o rosto mais uma vez diante de um ato tão cruel, tão desumano? A mulher que ele acabara de assassinar não era uma civil qualquer. Ela era a Capitã Jasmine Kader, de apenas 32 anos. Uma estrela ascendente nas Forças Armadas de Terrânia. Um país que ainda se debatia entre o progresso e o preconceito. Capitã Jasmine liderava uma unidade de infantaria mecanizada de elite. Ela havia retornado há poucos dias de uma missão devastadora. 9 meses de combate em território hostil no Oriente Seco, onde sua tropa enfrentou perigos constantes e perdas profundas. Respeitada dentro e fora do quartel, Capitã Kader era conhecida por sua bravura, sua liderança nata e sua capacidade extraordinária de tomar decisões sob pressão. Salvou dezenas de vidas com sua agilidade e clareza diante do caos. Seus colegas a idolatravam. Seus superiores a respeitavam profundamente.
Condecorada várias vezes por atos heróicos, sua carreira era uma ascensão inegável. Vinha de uma família tradicional militar. Seu pai, um coronel aposentado, seu irmão, oficial da Marinha. Desde a infância, Jasmine havia aprendido 3 pilares: honra, disciplina e coragem. Mas naquele dia, nenhum desses méritos impediu que ela fosse tratada como uma ameaça. Seu uniforme invisível para quem só via a cor da pele. Os valores que moldaram a capitã Jasmine Khader foram passados como um legado sagrado: disciplina, honra e responsabilidade. Ela havia voltado à sua cidade natal, Soulmare, para uma breve licença antes de assumir um novo comando em uma base militar estratégica no norte do país. Aquela era uma rara chance de respirar, rever a família, almoçar com os pais, abraçar os amigos de infância. Era só um sábado comum. Jasmine dirigia seu carro, um Horizon azul, fazendo pequenas compras antes de visitar uma colega do colégio que não via há anos. Usava roupas simples. Nada indicava que ela era uma oficial de elite. Nada denunciava seu status, suas medalhas ou os combates que enfrentou. Naquele instante ela era apenas mais uma cidadã buscando paz. Mas em outro ponto da cidade, o sargento Roy Dalmon vagava como uma tempestade à beira de explodir. Conhecido entre os moradores como uma presença perigosa, Dalmon era um problema antigo do Departamento de Polícia de Soulmare. Apesar de seus 15 anos de serviço, o seu histórico era um campo minado. Diversas denúncias se acumulavam: uso excessivo da força, ameaças, intimidações e, pior, acusações recorrentes de racismo explícito. Dalmon não escondia seu desprezo por minorias. Era movido por ódio, paranoia e uma raiva visceral contra tudo que não se encaixava no mundo estreito que acreditava defender. Ele culpava os negros, os latinos, os imigrantes, qualquer grupo que ousasse existir com dignidade. Bastava um olhar atravessado, uma pergunta fora do tom para que explodisse com brutalidade. O departamento sabia, os superiores sabiam, mas nenhuma investigação interna foi adiante. Motivos? Proteção dos colegas, falta de provas, covardia. O resultado era sempre o mesmo: impunidade. E cada vez que escapava de punições, Dalmon se tornava mais ousado, mais violento, mais desconectado da própria lei que dizia representar. Já o oficial Kenji Tao, ao lado dele naquela tarde, era o completo oposto. Recém-saído da academia, filho de imigrantes da 2ª geração, nascido e criado no país, Kenji entrou na polícia com um propósito: servir e proteger. Acreditava na justiça, na ética, na possibilidade de fazer a diferença. Mas tudo mudou rápido demais. Sob a tutela de Dalmon, Kenji viu o lado sombrio do uniforme. Presenciou xingamentos, humilhações, abordagens agressivas sem justificativa, quase sempre direcionadas a negros e outras minorias. No início, tentou se convencer de que não era tão grave. Evitava confrontar o parceiro. Tinha medo de perder o emprego, medo de ser rotulado, medo de se tornar alvo. Ele até tentou protestar, mas suas palavras eram fracas. Seus gestos hesitantes. Nada mudava. O silêncio crescia dentro dele como uma ferida infeccionada. A culpa o consumia. E a cada dia, Kenji se afundava mais na espiral de violência, omissão e vergonha que envolvia seu parceiro. Até aquele sábado, até aquele disparo, até aquele sangue no chão. Naquela tarde, quando saíram para mais uma patrulha de rotina pelas ruas abafadas de Soulmare, o sargento Roy Dalmon já estava em ebulição. Tinha discutido com a esposa horas antes. Estava com raiva, irritado, e precisava de um alvo para despejar sua frustração. Quando avistou uma mulher negra bem vestida, dirigindo um carro novo em um bairro de classe média, seus preconceitos profundos foram acionados como um gatilho automático. Ela não parecia pertencer àquele lugar.
pelo menos aos olhos distorcidos de Dalmon. Mesmo sem motivo algum, decidiu abordá-la. A capitã Jasmine Khader não havia cometido nenhuma infração. O carro estava em ordem. Mas para Dalmon bastava a cor da pele. Talvez ela fosse uma traficante ou estivesse escondendo algo. Ele não precisava de provas, precisava de alvo. Quando Jasmine saiu do carro, agiu com total respeito. Levantou as mãos, não discutiu. Apenas perguntou, com calma, o que estava acontecendo. Mas para um homem como Dalmon, isso era inaceitável. Uma mulher negra questionando sua autoridade era o bastante para acionar sua fúria racista e doentia. Naquela fração de segundo, tomado por uma raiva cega, seus próprios demônios assumiram o controle. E então ele sacou a arma e atirou, fria, diretamente à queima-roupa. A capitã Khader ainda estava com os braços erguidos quando o disparo de 9mm atingiu seu abdômen. A dor foi fulminante. Ela caiu de imediato, o sangue jorrando e manchando o branco da camiseta, até que tudo fosse tomado por um vermelho grotesco. O oficial Kenji-Tao ficou paralisado, os olhos arregalados de puro horror. Não conseguia respirar. Não conseguia entender. O que acabara de presenciar não era uma ação policial. Era uma execução, sem ameaça, sem provocação. Apenas ódio. Os disparos ecoaram pelo bairro tranquilo, provocando uma reação em cadeia. Vizinhos abriram janelas. Moradores saíram às pressas. Alguns gritaram. Outros já ligavam freneticamente para os serviços de emergência pedindo ajuda. Ambulância, polícia, qualquer coisa. Enquanto o caos se formava, Dalmon congelou por alguns segundos, percebendo o tamanho do que acabara de fazer. A ficha começava a cair. E com ela, o pânico. Mas ao invés de prestar socorro ou pedir ajuda, ele seguiu o instinto que o havia protegido por anos. Encobrir, manipular, forjar. Gritou com Kenji, mandou que ele se calasse, ameaçou com palavras veladas, ordenando que não dissesse nada, que fizesse o que sempre fazíamos. Dalmon chegou a colocar um objeto próximo ao corpo de Jasmine. Algo que pudesse parecer uma arma, um subterfúgio tosco para justificar o tiro como legítima defesa. Mas tudo desmoronava rápido. Moradores estavam se reunindo, gravando com celulares. E talvez, só talvez, dentro de Kenji-Tao ainda houvesse um fio de consciência. Ainda que aterrorizado, ele não participou da farsa por completo, não ajudou Dalmon a plantar provas, não mentiu para os moradores. Ficou ali, estático, assistindo à verdade se formar diante da multidão. Quando as viaturas chegaram, junto com uma ambulância da cidade vizinha, Oakland, Dalmon não hesitou. Começou sua narrativa distorcida. Disse que a mulher resistiu violentamente, que recusou ordens legais, que ameaçou a integridade dos policiais e por isso teve que agir em defesa própria. E Kenji? A voz não saía. A cabeça dizia para falar, mas o medo era maior. O olhar de Dalmon sobre ele era uma sentença. E por enquanto ele apenas hesitou. Na sua primeira declaração oficial, ainda abalado e com o rosto drenado de medo, o oficial Kenji-Tao hesitou. Mas acabou confirmando a versão distorcida de seu parceiro. Mesmo com o coração tomado pela culpa e a mente em colapso, ele cedeu à pressão. Disse o que lhe foi mandado dizer. Enquanto isso, a capitã Jasmine Khader era transportada às pressas por paramédicos para o Hospital Central de Oakland, em estado crítico. Sua vida pendia por um fio, sustentada apenas pela esperança e pela perícia dos médicos. A bala perfurou órgãos vitais. Foram necessárias múltiplas cirurgias de emergência, todas longas, arriscadas e complexas. Jasmine perdeu muito sangue. O prognóstico inicial era sombrio. Os médicos não tinham certeza se ela sobreviveria às primeiras 24 horas. A notícia chegou rápido à família. Seus pais, aposentados e moradores antigos de Soulmare, entraram em choque. Seu irmão,
um oficial da Marinha destacado em uma base remota, voou imediatamente para casa. Sua irmã, ainda estudante, largou tudo para ir ao hospital. Desespero, revolta, dor. Mas uma coisa era certa: ninguém acreditou na versão da polícia. Eles conheciam Jasmine. Sabiam quem ela era, sabiam o que representava. Uma mulher disciplinada, íntegra, fiel aos seus princípios. Nunca, jamais, ela teria resistido a uma abordagem. Jamais teria feito um movimento que colocasse qualquer pessoa em risco. A notícia da tentativa de execução de uma heroína nacional se espalhou como fogo. A capitã Jasmine Khader, condecorada, recém-chegada de uma missão de guerra, havia sido baleada pelas mãos da própria polícia, na cidade onde nasceu. A comunidade militar reagiu com fúria. Sua antiga unidade, os soldados que serviram com ela, os oficiais de alta patente, todos estavam em choque. Eles sabiam o que ela enfrentou, sabiam quantas vidas salvou, conheciam sua liderança, sua coragem, sua honra. E eles se recusaram a aceitar aquilo em silêncio. Mesmo enquanto Jasmine permanecia em coma, lutando para viver na UTI, sua família começou a se mover. Entraram em contato com a Corregedoria Militar, com a Defensoria Pública Nacional, com qualquer autoridade que pudesse ouvir. Apresentaram provas irrefutáveis, medalhas, registros de serviço, relatórios de missão, documentos oficiais. Jasmine Khader não era apenas mais uma cidadã baleada injustamente. Ela era uma capitã do exército de Terrânia. Uma mulher que colocara a vida em risco pelo seu país. Um símbolo de bravura, honra e sacrifício. E agora, ela havia sido tratada como uma criminosa, apenas por estar no lugar errado, com a cor errada da pele. Mas a verdade estava vindo à tona, e ninguém seria capaz de enterrá-la de novo. A revelação caiu como um terremoto no departamento de polícia de Oaklum e no governo local. A mulher que Dalmon havia baleado não era uma desconhecida qualquer, nem uma suspeita como ele tentara pintar. Era uma oficial ativa, respeitada, um símbolo vivo de honra e patriotismo. O exército de Terrânia, especialmente o comando ao qual a unidade de Jasmine pertencia, junto com as agências criminais militares, não poderiam ficar de braços cruzados. Eles tinham o dever e o direito de proteger a honra e a segurança de seus militares, uniformizados ou não. Uma equipe especial de investigação foi rapidamente enviada a Soulmare, um grupo formado por investigadores de elite, especialistas forenses, analistas de cenas de crime e interrogadores experientes, treinados para atuar em ambientes hostis e complexos ao redor do mundo. Sua missão? Trabalhar em coordenação e, na prática, supervisionar a investigação da polícia local, enquanto conduziam uma apuração paralela, independente e rigorosa, para desvendar toda a verdade. A chegada dessa equipe impôs uma pressão inédita sobre o Departamento de Polícia de Oaklum. A investigação não poderia mais ser abafada, negligenciada ou manipulada para beneficiar o agente Dalmon. Cada detalhe, cada prova precisava ser analisado com profundidade, transparência e imparcialidade. Foram recolhidas imagens das câmeras de segurança das casas vizinhas, depoimentos de testemunhas oculares, dados balísticos e uma perícia minuciosa na arma de Dalmon. Enquanto isso, o oficial Kendi Tao sentia o peso da culpa o esmagar. A pressão da investigação, combinada com o apoio da família e do advogado, o levou a um estado de profunda angústia emocional. Ele já não conseguia sustentar a mentira. Não podia mais esconder a crueldade de Dalmon, especialmente agora que sabia que a vítima era uma oficial do exército que havia dedicado sua juventude à defesa da nação. Os agentes do Serviço de Inteligência Militar, graças à sua habilidade em interrogatórios, rapidamente detectaram contradições e incoerências nos depoimentos iniciais.
Após analisar cuidadosamente as declarações iniciais de Dalmon e Tal, os investigadores voltaram sua atenção para Kenji Tal, que parecia ser a peça mais frágil nessa conspiração de silêncio. Depois de dias intensos de interrogatórios, munidos de provas irrefutáveis, incluindo exames periciais que confirmavam que não foi encontrada nenhuma arma com Jasmine ou em seu carro, e de depoimentos de testemunhas oculares que garantiam que ela jamais apresentou comportamento ameaçador, Kenji, apoiado moralmente pela família e talvez incentivado por uma oferta de clemência dos investigadores, finalmente chegou a um ponto de ruptura. Ele tomou uma decisão crucial. Contaria toda a verdade. Durante horas de depoimento exaustivo, Kenji revelou um relato completo e detalhado dos acontecimentos. Admitiu que o sargento Roy Dalmon abordou a capitã Jasmine Kader sem nenhum motivo legítimo, proferiu insultos racistas e agiu de forma agressiva e desequilibrada. O momento mais chocante, Dalmon atirou nela enquanto ela permanecia imóvel com as mãos erguidas, sem jamais ter colocado a vida dos agentes em risco. Kenji também confessou que, depois do disparo, foi ameaçado por Dalmon para que mentisse e colaborasse na tentativa de encobrir o crime. O depoimento de Kenji foi um golpe irreversível e devastador, revelando não só as mentiras flagrantes do sargento, mas também sua tentativa de manipular a verdade para escapar da punição. Com base nessa confissão, somada a inúmeras provas materiais e testemunhos coletados durante a investigação, as autoridades reuniram elementos suficientes para concluir que Dalmon cometeu crimes gravíssimos. Foi emitido um mandado de prisão imediato contra ele. Pouco tempo depois, Dalmon foi detido na delegacia e formalmente acusado de múltiplos crimes, entre eles tentativa de homicídio agravada com uso de arma perigosa, abuso de autoridade, falsificação de documentos e declarações em inquérito policial, crime motivado por discriminação racial comprovada. A prisão e o processo contra Dalmon desencadearam uma onda massiva de indignação pública, não apenas em Soulmare, mas em todo o país. A imagem da capitã Jasmine Kader, uma mulher negra que derramou seu sangue e dedicou a melhor fase da vida para proteger sua pátria, agora jazia ferida, lutando pela vida. Ferida após ser baleada pelos policiais que juraram protegê-la. A capitã Jasmine Kader tornou-se símbolo de uma luta dolorosa, uma luta contra os preconceitos raciais cegos e o abuso desenfreado de poder que já não podia mais ser tolerado. Uma onda de manifestações pacíficas explodiu em várias grandes cidades, exigindo justiça para Jasmine e clamando por reformas radicais na polícia. Sua história virou um símbolo poderoso da resistência contra a brutalidade policial e o racismo sistêmico que ainda assola a sociedade terraniana. Enquanto sua saúde melhorava lentamente, embora ainda frágil e confinada a uma cadeira de rodas, Jasmine tomou uma decisão corajosa. Não ficaria calada. Do leito do hospital, por meio da família e da equipe jurídica, ela fez uma declaração firme e destemida, exigindo que a justiça fosse feita com o mais rigor, não apenas por ela, mas por todas as vítimas inocentes da violência policial no país. A história de uma soldado que enfrentou bravamente inimigos em zonas de guerra distantes, agora obrigada a travar uma outra batalha para recuperar sua vida e reivindicar justiça em seu próprio país, tocou profundamente o coração de milhões. A coragem, a determinação inabalável e a força feroz de Jasmine exerceram uma pressão enorme sobre o sistema judicial para que a pena aplicada refletisse verdadeiramente a gravidade do crime cometido.
O julgamento do sargento Roy Dalmon durou semanas tensas, atraindo a atenção nacional da mídia e da população. As provas contra Dalmon foram apresentadas de forma minuciosa e convincente. Testemunhas, incluindo o oficial Kenji Tao, depuseram uma a uma, revelando a verdade dolorosa dos fatos. A defesa de Dalmon, apesar dos esforços, apresentou argumentos frágeis, vazios e pouco convincentes diante da avalanche de evidências irrefutáveis. Mesmo ainda em recuperação, Jasmine fez questão de estar presente em várias audiências importantes, mostrando sua força e determinação diante de todos. A imagem de uma mulher soldado resiliente, vestindo seu uniforme, sentada em uma cadeira de rodas, com as cicatrizes ainda visíveis em seu corpo, mas com o olhar ardente de determinação, marcou profundamente todos na sala de audiência. Após longas deliberações, o júri proferiu o veredito final. O sargento Roy Dalmon foi declarado culpado de todas as acusações contra ele. Na sentença, o juiz-presidente, conhecido por sua imparcialidade rigorosa, condenou com veemência os atos de Dalmon. Ele destacou que a brutalidade, a desumanidade e as motivações racistas do policial não apenas causaram sofrimentos físicos e psicológicos extremos e irreparáveis à capitã Jasmine Khader e à sua família, mas também corroeram profundamente a confiança do público nas forças policiais, criando divisões dolorosas na sociedade. Como consequência, Dalmon foi sentenciado a 35 anos de prisão federal, uma pena considerada severa, refletindo tanto a gravidade dos crimes quanto a indignação da consciência pública. Além da longa pena, o tribunal determinou que Dalmon pagasse $55 mil em danos e indenizações à capitã Khader. Essa quantia tinha o objetivo de compensar, ainda que parcialmente, os graves danos físicos e psicológicos sofridos, os altos custos médicos e as consequências permanentes para sua saúde, bem-estar e carreira militar. O caso da capitã Khader se tornou um marco decisivo na conscientização nacional sobre a brutalidade policial e o racismo sistêmico, especialmente em Oklum, mas também em todo o país. Como reação ao escândalo, o Departamento de Polícia de Oklum foi obrigado a passar por uma reforma completa e radical, sob a supervisão rigorosa. Sob a supervisão rigorosa do Ministério da Justiça ou de um órgão independente de fiscalização, o Departamento de Polícia de Oklum passou por uma reformulação completa. Novas regulamentações mais rígidas sobre o uso da força foram implementadas, incluindo treinamento obrigatório para o reconhecimento e a correção de preconceitos raciais e implícitos, além de novos mecanismos para garantir a responsabilização dentro das forças policiais. Tudo aplicado com rigor. Quanto ao oficial Kenji Tao, devido à sua honestidade, a cooperação plena com os investigadores e ao papel crucial na revelação da verdade, ele poderia ter tido uma redução significativa da pena, ou até evitar acusações criminais. No entanto, foi definitivamente demitido das forças policiais. Após um longo e difícil processo de tratamento, reabilitação e recuperação emocional, a capitã Jasmine Khader talvez nunca se recupere completamente. As cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, provavelmente a acompanharão pelo resto da vida. Mesmo assim, ela se tornou um símbolo radiante de coragem, resiliência e força moral. Uma voz poderosa pela justiça e igualdade interrânea. No futuro, Jasmine poderá tomar decisões importantes, talvez continuar a servir no exército em um papel que respeite sua saúde ou se aposentar e dedicar sua vida ao ativismo social. Seja qual for o caminho, ela já é uma defensora fervorosa dos direitos civis, da reforma da justiça penal e do sonho de construir uma sociedade mais justa e humana. A lição que fica é clara. Nenhum uniforme pode ocultar a dura verdade. Nenhum distintivo pode estar acima da justiça e da razão.
Quando ações são movidas por ódio cego e preconceitos falsos, sempre resultam em dor e tragédia. Mas mesmo nos cantos mais sombrios e desesperadores da vida, a coragem extraordinária de um indivíduo ou a voz inabalável da verdade pode acender uma chama de esperança, superar a escuridão e, finalmente, conduzir à justiça. E você, Wilson, o que acha da pena de 35 anos de prisão e dos 55 mil dólares em indenização para Roy Dalman? Essa punição é realmente suficiente para reparar o que a capitã Jasmine Khader e sua família sofreram? Qual foi para você o papel de Kendi Tal durante todo esse processo? Você entende o silêncio inicial dele diante da pressão de um parceiro corrupto? E o que pensa da decisão final de Kendi de se posicionar com coragem e dizer toda a verdade completa, a história trágica, mas inspiradora da capitã Jasmine Khader? Depois de tudo isso, a sua fé no sistema judiciário foi restaurada ou a decepção só aumentou? E acima de tudo, o que você acha que cada um de nós pode fazer para ajudar a evitar tragédias como essa no futuro? Como podemos construir uma sociedade realmente justa, segura e igualitária para todos?